Eu sou Josiane Miranda e você está no Personalidades, esse programa que dá visibilidade a pessoas aqui de Indaiatuba. Hoje eu estou recebendo uma atleta de CrossFit. Ela é a única mulher a representar Indaiatuba no campeonato de CrossFit deste ano, CTB Brasil de CrossFit. É um prazer receber aqui, para a gente conhecer um pouquinho sobre esse universo, Thalita Cabral. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Thalita, você é atleta de CrossFit, mas não começou no CrossFit. Já teve outro esporte, né? Já tive muitos esportes. A vida inteira com esporte? A vida inteira. Desde pequena, minha mãe sempre me incentivou a participar de esportes, né? Praticar esportes. E quando pequena, a primeira regra que ela falou era que eu teria que saber nadar, por uma questão de sobrevivência. Então, ela e meu pai colocou eu e minha irmã na natação, com 3 aninhos, e a gente começou a nadar. E aí eu fui desenvolvendo, e com 6 anos eu já iniciei as competições. Com 6 anos de idade eu comecei a competir. Mas dentro da academia, fazer campeonato interno, tudo. E eu comecei a competir natação com 6 anos. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 35. 35 anos. Aí começou lá pequenininha a natação. E quando que veio a primeira medalha de natação? Nossa, não lembro exatamente a idade, mas eu lembro que nos internos que eu participava, eu sempre conquistava a medalha. E é engraçado que minha mãe lembra dessas histórias até hoje. Que toda vez que eu ganhava alguma medalha que não era de ouro, eu queria esconder a medalha, porque eu ficava triste com aquilo desde pequenininha. Mas exatamente a idade eu não me recordo, assim. Mas a mais importante, a primeira importante medalha que eu ganhei foi aos 9 anos, que foi uma medalha de um torneio muito importante de natação, que era feito no Baby Barione, lá em São Paulo. E foi minha primeira medalha importante de um título que eu consegui na natação. Legal. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Isso. E a sua história com Indaiatuba? De onde surgiu Indaiatuba para você mudar para cá? É uma longa história, porque depois que eu saí da natação, eu nadei até os 15. Aí eu fui federada em natação. E com os 15 anos federada, eu passei a nadar no clube. E no clube a gente nadava 7 horas por dia. Então, dos meus 13 aos 15, eu nadei no clube. Em São Paulo? Em São Paulo, isso, no Clube Paineiras Morumbi. E nessa época, eu acho que é uma época que a gente tá, né, se desenvolvendo, tá ali indo pra adolescência. Então eu não era tão madura ainda pra entender muito bem, sabe, de perder festas dos meus amigos, de não poder ir no shopping. Então eu resolvi sair da natação. E quando eu resolvi sair da natação, eu conheci um outro esporte, chamado hóquei sobre grama. E nesse esporte eu joguei dos meus 15 até os meus 32. Joguei pela seleção brasileira de hóquei sobre grama, disputei pan-americano, sul-americano. E nisso, dentro desse tempo, desse período no hóquei, eu consegui viajar, fazer vários intercâmbios. E nesses intercâmbios, eu conheci uma amiga minha. E ela tinha parentes aqui em Indaiatuba. E aí, já conheci Indaiatuba, mas nunca tinha vindo visitar. Certo. E na minha faculdade, no meu primeiro estágio, eu fiz estágio numa academia. Que, por coincidência, o gerente dessa academia é o dono do box que eu trabalho hoje aqui em Indaiatuba. Que ele se mudou para Indaiatuba e abriu o box aqui. E me fez um convite. Thalita, você não quer vir trabalhar aqui em Indaiatuba? E aí, quando me aposentei do hóquei, eu falei, eu não quero morar em São Paulo, eu vou aceitar esse convite. Aí eu vim pra Indaiatuba por isso. Que legal. Já tinha Indaiatuba ali no seu radar. Já tinha, Bacana. Você fez faculdade de Educação Física? Fiz faculdade de Educação Física. Em 2009, eu iniciei a faculdade e acabei que eu terminei a faculdade em 2015. Atrasei um pouquinho ali por conta do hóquei, que tinha que trancar, porque tinha campeonatos, viagens, então eu tive que trancar. E aí finalizei a faculdade em 2015. Muitas medalhas com hóquei, natação e agora com crossfit? Olha só, com a natação é que eu tenho mais histórico de medalha. O hóquei eu tenho grandes conquistas de torneios importantes. Por exemplo, um pan-americano, eu já joguei acho que
5 sul-americanos, Copa Pan-Americana, Mundial. Mas medalhas, assim, a gente não conquistou no hóquei. Por ser um esporte muito novo aqui no Brasil. Não é popular, né? Não é popular. No Brasil, não, mas ele é o terceiro esporte mais jogado no mundo. Sim. Ele é desde 1861 que ele existe. Aqui não tem tanto, né? As pessoas muitas vezes não conhecem. É no cavalo? Não tem nada a ver com cavalo. Então, medalhas em si eu não tenho. Mas eu sou 7 vezes campeã brasileira no hóquei. Mas com a seleção, não temos tantas medalhas. E aí, quando eu me aposentei há 2 anos atrás, no hóquei, eu já fazia o crossfit, mas como minha preparação física para o hóquei, não era o crossfit. E aí eu fui, né, olhando ali o crossfit, nossa, eu gosto de um desafio. E aí, quando eu me aposentei do hóquei, eu falei, gente, eu não me vejo parada, eu preciso de desafio. E aí eu fiquei sabendo que no crossfit, você não tem, que nos outros esportes, normalmente você tem ali um limite de idade que acaba que o atleta se aposenta. E no crossfit, você tem a possibilidade de ser 35 mais, 50 mais, 60 mais, participar de um campeonato mundial, assim, do crossfit com 60 anos. Aí eu falei, por que não tentar? Uhum. E aí tem 2 anos que eu comecei a treinar o crossfit no intuito competitivo, buscar performance dentro do crossfit. E como você já é uma atleta de alta performance, já deu bom? Posso só dizer que deu bom, né? Eu consegui classificar agora pro TCB, que é o maior campeonato nacional, né? E na minha categoria passam apenas 12 atletas, 12 meninas do Brasil. E eu tá entre essas 12, vamos dizer que é uma grande conquista, né? Com certeza. Mas assim, eu acho que eu tenho o background dos outros esportes que eu já participei, mas crossfit é uma coisa, natação é outra e hóquei é outra. Pra qualquer coisa que você vai fazer, você tem que se dedicar. Eu tenho já um background, mas, por exemplo, no hóquei a gente não fazia exercícios de barra. Então eu tive que aprender, mas eu acho que como eu venho da disciplina, de atleta, de determinação, então isso facilitou o meu aprendizagem ali, né? Então a sua, vamos dizer assim, a sua mudança de um esporte para o outro, primeiro foi a questão mais pessoal mesmo, da natação para o hóquei. E do crossfit, você fala se aposentou. Por que se aposentou? Chegou a hora ou a idade? O que te fez aposentar do hóquei? Da natação para o hóquei foi exatamente isso. Foi uma coisa pessoal. Acho que eu não estava mais feliz. No hóquei, também teve o lado pessoal, mas teve o lado da questão da idade também. Por aqui no Brasil, não ser um esporte que é muito reconhecido, para eu construir a minha vida através do hóquei, eu teria que morar fora do Brasil. Eu morei fora do Brasil alguns períodos, morei na Espanha, morei na Argentina, na Austrália, só que eu nunca me vi fazendo a minha vida fora do Brasil, longe dos meus pais. Então, eu sempre arrumava um emprego. E aí, quando tinha concentração com a seleção, tinha campeonato, eu tinha que falar pro meu chefe, eu tenho que ficar 2 meses fora. E e aí, o que o meu chefe vai fazer? Vai ficar me esperando? Não, tem que contratar outra pessoa. Então eu perdia. Então eu ficava muito. Eu falava que eu brincava com meus amigos, nossa, eu sou igual nômade, eu não tenho casa, porque às vezes eu tô morando aqui, às vezes eu tô morando lá, não tenho trabalho. E aí isso, acho que quando eu fui, né, ficando mais velha, isso começou a me incomodar um pouco. Por não ter algo fixo, sabe? Não ter minha casa, meu trabalho fixo. E aí, juntou tudo isso. E aí, eu resolvi me aposentar ano retrasado. E me aposentei jogando meu último campeonato na Jamaica. E aí, quando eu voltei da Jamaica... Na Jamaica, eu completei 50 jogos pela seleção brasileira. 50 jogos oficiais pela seleção, que era uma meta que eu tinha no hóquei, de completar os 50, porque no hóquei, quando você completa 50 jogos representando o seu país, você ganha um buquê de flores, é premiado, e eu falava, não, eu tenho que completar pelo menos 50 jogos, Thalita, pelo menos 50 jogos. E aí, quando eu completei os 50 jogos na Jamaica, me deu aquela sensação de, agora sim, esse ciclo foi encerrado, entendeu? Que legal, que legal. Qual a mudança de uma modalidade para outra? Hóquei, você já falou que não treina barra, o crossfit tem muita barra. O que diferencia mais um esporte ao outro?
Na natação, né? Não é muito, porque é o meio aquático. No hóquei ali o CrossFit, vamos dizer assim, que desses todos que eu... É porque tem muita gente que tem medo de água, então entra uma outra questão, né? Entre elas eu. E entra uma outra questão, assim, mas vamos dizer da questão mecânica. Sim, eu acredito que o CrossFit seja o mais desafiador. Certo. Porque você tem várias modalidades dentro do CrossFit. Então você tem a parte de ginástica, você tem a parte de peso, você tem a parte de cardio. Então, por exemplo, para quem é só da natação, ela só tem que saber nadar, não precisa fazer exercícios de ginástico. No CrossFit, você tem que saber tanto os exercícios de ginástico quanto o exercício de peso, como conseguir correr bem. Então, eu acho que ele te exige um pouco mais nessa questão, porque não é uma coisa específica, entende? Você tem que tentar ser o mais parelho ali em tudo. Não adianta você ser muito bom em uma coisa e ser péssimo em outra, entendeu? Uhum. Então, são várias habilidades ali que você tem que desenvolver dentro de um mesmo esporte. Certo. E com certeza a disciplina que você traz, tanto da natação quanto do hóquei, te ajuda no CrossFit. Exato. E aí todo mundo... No começo isso me incomodava um pouco, porque quando eu mudei pro CrossFit, eu não sabia fazer várias coisas, de ginástica principalmente. E aí eu ficava agoniada com aquilo, agoniada que eu não conseguia, aí acabava a aula, eu ficava lá tentando, buscava vídeo no YouTube, queria aprender, e aí quando eu aprendi, as pessoas falavam, mas também, você é de outro esporte, daí isso me incomodava um pouco, eu falava, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, o que pode ser que me ajuda, um diferencial, é a questão de eu trazer essa disciplina, essa determinação que eu sempre tive através dos outros esportes. Uhum. Mas não quer dizer que é mais fácil para mim o movimento. Eu acredito que seja mais a questão de saber exatamente o que eu quero e gostar do desafio de aprender o novo, sabe? Então, eu acredito que seja isso. E nesses 2 anos, acho, pelo que você falou, se dedicando ao CrossFit, né, como atleta, já tem conquistas? Então, além de estar classificada entre as 12 do país para o TCB, quais são outras conquistas? Quando eu entrei no Cross, há 2 anos atrás, meu objetivo sempre foi chegar no Master, que é agora a minha idade, 35, no caso esse ano, competitiva. Então eu falei, eu tenho 2 anos para tomar porrada, para quando eu chegar no Master, eu entrar nos campeonatos sendo competitiva. E nesses 2 anos que eu, fui ali querendo aprender e tomando porrada, mesmo assim eu consegui classificar para um campeonato internacional na Colômbia, que ele é bem conceituado também, chama Fitland. E nacional, campeonatos, vamos dizer assim, menores, já tive alguns títulos também, já consegui ganhar o Monstar Games, que é um campeonato também super requisitado aqui no Brasil, o Odd Nation, que super agora tá vindo muito aqui em Indaiatuba, toda vez oh meu Deus, toda vez que tem um campeonato, ele está sendo feito aqui em Indaiatuba, no hotel aqui em Indaiatuba. Que legal. Então eu já ganhei 3 vezes esse campeonato. E recentemente, agora foi mês passado, as seletivas TCB. Que o TCB, eles são 3 etapas. A primeira etapa é a online, que você se inscreve e faz os odds online, você grava e manda, e aí passa-se uma porcentagem para a segunda fase. A segunda fase, ela é presencial. E aí, dessa fase presencial, na minha categoria, no caso, são 4 seletivas. E aí, teve uma em Sorocaba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Goiânia. E aí, dessas 4 seletivas, só passavam as 3 primeiras de cada seletiva, que aí formam-se as 12 que vão para a final agora, que vai ser agora que vai ser dia 27 de setembro, 27 de setembro, no Guarujá. São 4 dias de campeonato. Então, eu acredito que essa seja, de tudo, seja a minha maior conquista no CrossFit até agora. Muita gente critica, o CrossFit, você vai se machucar, principalmente essa questão, de lesões, ou tal clássico, correr na rua, paga para correr na rua, tem outras pérolas maravilhosas que o pessoal fala. Fala pra mim, por que as pessoas devem fazer CrossFit? Eu sou dessas pessoas, tá bom, gente? Quando eu fui pra Austrália,
eu falava, gente, eu não vou fazer crossfit, porque eu olhava e falava assim, meu Deus, esses caras só quer jogar peso pra cima da cabeça, se machucar. Então, não é nada disso. Como eu falei, eu vi o crossfit, eu pensava o crossfit só vendo a parte de peso, mas o crossfit não é isso. O crossfit são várias modalidades dentro do crossfit. E exatamente por isso eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de poder fazer uma aula ou se dar a chance de conhecer o esporte antes de falar que criticar ou falar que não gosta, justamente por isso, para você ter a possibilidade de poder trabalhar várias capacidades do seu corpo, descobrir coisas que talvez até você não saiba que você teria capacidade de fazer e aprender, desenvolver, e após que quando você for, você vai querer sempre mais e mais e mais e vai vir aquele famoso viciadinho no CrossFit. Acaba ficando. Thalita, 3 esportes, por insistência da mamãe lá, né? Ela dos pais, que plantou essa semente em você, né? Seu dia a dia é voltado mesmo pro esporte? Como que é isso? Não, quando eu me aposentei do hockey, uma das coisas que me levou a querer praticar o CrossFit no sentido de performar, de buscar resultados, foi justamente isso. Eu não me via nessa vida sem fazer exatamente o que eu faço, que é ter disciplina, me alimentar bem, dormir bem, pensar em melhorar, pensar nos resultados. Então eu falei, se eu não fizer isso, eu vou ficar doente. Então eu não vivo do esporte, eu não vivo do CrossFit. Teve uma época, acho que nos meus primeiros 4 anos de hockey, eu vivia do hockey. Então eu não trabalhava, eu só treinava hockey. Hoje em dia eu não vivo do CrossFit. Eu acho que é raro, assim, são pouquíssimas as pessoas que vivem do CrossFit aqui no Brasil. Eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho que trabalhar, tenho minha casa, tenho mais coisas para fazer. Mas a minha rotina em si é pensada nos meus treinos, na minha performance e para me dar os resultados que eu almejo e que eu quero alcançar ainda aí dentro do CrossFit. E o que você quer alcançar? Bom, um dos meus sonhos era poder participar do TCB e esse sonho eu alcancei agora, né? Na verdade, eu nem imaginava que eu poderia, era uma coisa que eu queria, mas sabe uma coisa, você quer uma coisa, mas ao mesmo tempo você quer, mas você fala, ai, será que eu posso? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? E eu consegui. Então aí agora, isso me fez falar assim, Thalita, me fez aprender a confiar mais em mim. E agora, quem sabe, ano que vem, daqui 2 anos, não sei quando, poder um dia estar no pódio do TCB. E também um outro sonho que eu tenho é poder um dia me classificar para o CrossFit Games, que é as Olimpíadas, o Campeonato Mundial de CrossFit. Não importa a categoria, se eu conseguir continuar treinando e me dedicando e fazendo o que eu acho correto, né, para conseguir alcançar os meus objetivos, esse é um dos meus sonhos. O TCB começa semana que vem, né? Semana que vem, quinta-feira. Quinta-feira. Como que tá sendo a sua rotina de treinos? Porque a gente tá aí, tá batendo na porta, né? Tem uns 6 dias para você treinar e daqui a pouco é valendo. Pois é. Então, até umas 2 semanas atrás, estava muito pesado os treinos. Mas aí agora, desde semana passada, já começou a tirar o volume. O meu treinador, o Diogo, começou a treinar, tirar os volume. A intensidade ainda estava alta até hoje, no caso. Mas o volume estava bem menor. Então, os treinos são bem curtos agora, só que muito intensos. Então, é curtinho ali, coisa de 20 minutos é um treino, mas aqueles 20 minutos que você acaba e não consegue fazer mais nada. E aí, hoje e amanhã eu ainda faço mais um treino voltado para o TCB, pensando nas provas do TCB. E já a segunda já é só recovery, só uma bike, tudo mais tranquilo. E aí mais preparar agora o mental e focar e descansar o corpo e descansar e comer bem para chegar na quinta-feira bem. Você viaja que dia? Eu viajo na terça-feira à noite para chegar lá à noite, dormir. Tá quarta-feira lá de manhã, se for preciso alongar, fazer uma sessão de alongamento, e para dormir na quinta-feira tá bem para poder a primeira prova que vai ser no mar. Detalha pra gente, para quem não conhece CrossFit, também para quem conhece, claro, como que vai ser essa competição? Primeira prova então no mar.
Ó, acredito que esse é o primeiro campeonato, é a primeira vez que o TCB vai fazer uma prova em águas abertas. Certo. Então vai ser a primeira vez. E aí vai ser na quinta-feira, a primeira prova já vai ser essa prova de piscina. No mar, perdão. Natação. Natação, isso. Natação no mar e depois sai do mar e tem que correr carregando uma bag. E à noite é a prova de corrida. Aí saíram outras provas. A princípio são 2 provas na quinta. E aí tem sexta, sábado e domingo. Saíram algumas provas, mas não saíram todas ainda. Você não sabe, então? Não sei todas ainda. Mas eu já testei. Todas que já saíram eu já testei. Mas a única que eu tenho certeza dos dias é a de quinta-feira, que vai iniciar com a prova do mar. E à noite a prova da corrida. As outras não saiu ainda o cronograma dizendo quais dias e os horários que vão ser as outras provas, porque ainda tem provas para sair. Certo. E aí são 4 dias de competição, e justamente por isso falam que é o maior campeonato nacional, porque é o único campeonato no Brasil que ele exige ali do atleta mais do que 2 dias de competição, são 4 dias. E esse é um diferencial desses campeonatos, assim. Porque muitas vezes não basta você estar muito bem preparado, mas você tem que ter uma recuperação muito boa para aguentar os 4 dias ali de competição. Normalmente os campeonatos menores, né, são 2 dias, né, que é o que a gente participa normalmente de final de semana, assim. São 2 dias de campeonato, mas esses são 4 dias. E mentalmente, como você se prepara? Olha, no rock eu nunca tinha parado para perceber como eu fazia para me preparar mentalmente. Porque como era um esporte coletivo, eu acho que só o fato de você estar com outras pessoas, isso já te ajuda, né, de alguma maneira. Então você conversa, você tem com quem ali falar. Agora, no esporte individual, que quando apertar ali a buzina e é você com você, eu comecei a ler bastante, a ler coisas voltadas para a mentalidade de atleta, mentalidade esportiva, e que tem me ajudado bastante, principalmente antes de competir. Que legal. Então, principalmente fazer visualização. Coisa que eu não fazia antes no hóquei, e isso vem me ajudado muito. Como que é esse exercício de visualização? Então, por exemplo, vou falar da prova do mar, que eu sei que já é uma prova. Então, eu visualizo, eu deito na minha cama e imagino eu no hotel, na quarta-feira à noite, indo pro hotel, tranquila, depois da minha janta, fecho o olho, imagino eu arrumando minhas coisas, deixo arrumadinha, imagino eu acordando, eu colocando meu maiô, eu indo pra praia, eu vou imaginando cada passo, né? E quando vou pra competição, às vezes eu passo por coisas que eu imaginei. E isso me deixa tranquila, porque é como se eu já tivesse passado por aquilo, como se aquilo não fosse novo. Então isso vai controlando a minha ansiedade. E quem são suas maiores inspirações no CrossFit? Olha, do Brasil eu vou falar o Guilherme Malheiros, porque acredito, por ser um brasileiro e ver ele lá fora, conquistando várias coisas e fazendo o nome dele, por ser um brasileiro, eu falaria o Guilherme Malheiros. E nível mundial, a Tia Claire. Tia Claire é uma australiana. Ela foi 7 vezes, me fugiu agora, 7 vezes campeã mundial. E antes de ir para o CrossFit, ela foi em 2007, ela participou das Olimpíadas no Rio. Ela era do levantamento olímpico da Austrália. E aí ela foi para o CrossFit. Ano passado ela foi mãe. E esse ano ela voltou e sendo campeã mundial de novo. Então eu falo, caraca. Ela assim, não digo não por tanto de títulos que ela tem, e sim pela mentalidade e a força que ela tem, sabe? Então não é pela quantidade de títulos. O título é uma consequência de tudo que ela faz, entendeu? Então eu acho que eu a admiro justamente por isso, pelo que ela faz e não pelo tanto de títulos que ela já ganhou na vida.
Os seus pais, o que eles dizem para você hoje? Você já nadou profissionalmente, né, como atleta, o hóquei muitos anos e agora o CrossFit. E foram eles que te incentivaram. O que os papai, a mamãe e o papai dizem? Eu vou tentar não chorar, falar da minha mãe e do meu pai aqui. Bom, a minha mãe, como eu falei, eles que me incentivaram no esporte. Primeiro por conta de aprender a nadar, né? E depois que eu fui entendendo o que era esporte, eles sempre me incentivaram e me apoiaram. Então, quando eu decidi sair da natação, eles me apoiaram, né? Sempre querendo saber o motivo, mas me apoiaram. Quando eu fui pro hóquei, quando eu tive que sair de casa para morar fora, para estar com a minha equipe, eles sempre me deram um maior apoio, iam me visitar. E sempre dizendo, Thalita, você pode ir porque as portas de casa vão estar sempre abertas para você. Então, vai conquistar o que é seu. Se você quiser ir e achar que não é isso, volta, a sua casa está aqui, mas não deixa de fazer algo. Então, vai buscar. E eles sempre me ensinaram assim, se é isso que você quer, faça por merecer. Então, se é isso que você quer, dê o seu melhor. O seu melhor não significa você voltar para casa com um troféu. Significa você se dedicar, você fazer o que tem que ser feito. E se você vê que não é isso que você quer, não tem problema nenhum. Volta para casa, que a gente tá aqui e a gente recalcula a rota e vê o que faz. Aí eles brincam assim, meu Deus, Thalita, agora só falta você jogar peteca, porque já de alto nível, né, vamos dizer assim, de competição, foi natação, hóquei e agora o CrossFit. Mas de outros esportes, na escola, joguei futebol, handebol, fiz hipismo, fiz de tudo. Aí eles falam, meu Deus, Thalita, só você. Cada hora que eu chego pra conversar com eles falam, não mudou de esporte já não, né, Thalita? Mas eles são meus maiores, eles e a minha irmã, né, eu digo assim, minha mãe é minha base, assim, nesse sentido. Meu pai também. E minha irmã, assim, eu acho que tudo acontece também pela minha irmã. Porque a minha irmã nunca reclamou dos meus pais. Nossa, tem que levar a Thalita pra competir. Ah, não, esse final de semana não posso porque tem que levar... Minha irmã nunca reclamou de nada. Então, acho que também tudo isso também só foi possível por a minha irmã também... Dar o apoio, né? Dar o apoio da maneira dela, sabe? Com certeza. Quem me falou do teu nome para convidar você para participar aqui do programa foi o Gui, que também é lá do box. E ele falou, olha, ela está classificada para o TCB, é um bom nome. Como que você, como única de Indaiatuba, que vai participar do TCB, com seus alunos lá no box? Olha, quando eu quis passar para o TCB, eu falava, nossa, sempre que eu quero passar para o TCB, quero passar para o TCB. Que todo mundo falava, nossa, atleta TCB, atleta TCB. Eu não era atleta TCB. E eu falava, meu Deus, né? É um peso carregar esse nome, atleta TCB. E quando eu passei, parece que mudou, assim, muita coisa. As pessoas que sabiam dessa minha classificação, me olhavam e falavam, nossa, atleta TCB. Daí eu falei, gente, meu Deus, sabe? É meio estranho, assim. E no box, eu acho que eu acredito que eles me olham não pela minha conquista em si, igual, eu acho que eles me olham da mesma maneira que eu olho a Tia Claire. Não no sentido dos títulos, e sim porque eles estão lá e eles acabam que eles fazem parte ali do meu dia a dia, da minha rotina de treino. Então eles acabam que eles chegam no box, eles me vêm treinando, sabe? Todo dia eu tô lá treinando, eles veem meu esforço diário, minha disciplina, minha dedicação. Então eu acho que não é nem o fato de ter me tornado uma atleta TCB, que é o que eles admiram. Eu acho que eles me admiram por eu ser o que eu sou e fazer o que eu faço para conquistar o que eu quero, entendeu? E não o fato desse não sei, título, não sei. Dessa possibilidade que eu carrego de agora ser uma atleta TCB, entendeu? Você já teve que renunciar muito por conta do esporte? Muito. Então, como eu disse, na natação isso aconteceu e eu acho que eu não tinha maturidade para entender. Se bem que eu nunca fui uma menina que na fase da adolescência gostava de sair e ir pra bar, nunca gostei. Acredito por eu ter começado com 6 anos de idade na natação, então
querendo ou não, é ali uma disciplina que você tem. Quando eu cheguei ali na fase dos meus 15, não era que eu queria sair, enfim. Mas é o fato de eu ver as minhas amigas saindo e não poder falar, nossa, eu quero ir hoje, talvez isso tenha mexido um pouco comigo. Mas desse fato não. Mas a mais adulta, eu acho que eu tive mais no sentido da minha família. Que eu sou muito apegada à minha família. Então, isso pra mim é o, assim, que eu falo, nossa, eu perdi aniversário do meu pai. Perdi aniversário da minha mãe. Meu aniversário eu tô longe. Uhum. Então, isso também foi um fato de que eu nunca pensei em continuar no hóquei, fazer minha vida fora e meus pais. Ficar longe. E ficar longe. Entendeu? Então, eu acho que as minhas maiores, né, as coisas que eu deixei de fazer ou perdi foram isso, assim. Mas, por outro lado, o que me deixa aliviada é que eles super entendem e me apoiam e não me culpam, não me crucificam por nada disso, muito pelo contrário, eles me parabenizam por eu ter essa disciplina e saber que eu não estava feliz em determinados momentos por estar longe, mas que eu estava ali firme e forte, correndo atrás do que eu queria, entendeu? Então, por um lado, como pais, eles ficam felizes em saber da minha determinação de correr atrás dos meus sonhos e... Uhum. Como profissional da área da educação física, né, a gente percebe que hoje tem uma conscientização maior das pessoas em relação à atividade física, mas algumas são mais resistentes, né? Qual o conselho que você dá aí para uma pessoa que está com vontade de mudar de vida, né? Adotar um exercício físico, começar a praticar um esporte? Dá um conselho para... Primeiro assim, o primeiro passo é você ir. Como minha mãe falou, tá tudo bem, se não der certo, volta pra casa. Eu acho que é a mesma coisa com o esporte. Hoje em dia, eu amo CrossFit. O CrossFit pra mim, hoje em dia, é o esporte que eu mais amo, porque é o esporte que eu me dedico o meu dia pra isso. Há um tempo atrás, era o rock, já foi a natação. Então, quando as pessoas falam, eu não gosto de CrossFit, tá tudo bem você não gostar de CrossFit, mas alguma coisa você vai gostar. Vai fazer uma natação, vai fazer um hóquei, vai fazer um balé, vai fazer qualquer coisa. Mas vai fazer uma atividade física. Então, por mais que você foi fazer o CrossFit, por exemplo, e não se adaptou, não gostou, por qualquer motivo, procura outra coisa. Ou se dá a oportunidade de ir mais uma vez e mais uma vez. Porque tem coisas que, como não faz parte ali do seu dia a dia... a gente cria uma resistência que às vezes não existe. Então, você pode ir a primeira vez e achar que não gostou. Mas às vezes não é porque você não gostou, é porque você não está habituado com aquilo ainda. Então, se dê a oportunidade de tentar de novo. E caso você não goste daquilo, tá tudo bem. Só que procure uma outra coisa, que eu tenho muitas coisas. Tenho certeza que alguma você vai gostar e vai criar prazer em fazer aquilo, entendeu? Tanto para a sua saúde mental, como para a sua saúde, enfim. No CrossFit, você tem uma preferência? Você falou que ele tem exercício da ginástica, tem peso. Você tem preferência por algum? Eu tenho. Qual? Olha, vou ser sincera, eu odiava peso, meu Deus do céu, eu odiava peso. Mas eu tive que começar a trabalhar um pouco mais de peso, por conta aquilo que eu falei. No CrossFit não tem como ser muito bom em uma coisa e muito ruim em outra. Então eu tinha que tentar ser menos pior no peso. Então eu tinha que começar a trabalhar um pouco mais de peso. Uhum. Mas eu, Thalita, eu gosto mais do ginástico. Ginástico. E é engraçado, né? Porque no hóquei eu trabalhava o peso, mas no sentido pensando na minha preparação para o hóquei. Mas o ginástico eu nunca tinha feito. E hoje em dia no CrossFit é o que eu mais gosto. É algo que eu nunca tinha praticado antes, nunca tinha vivenciado com outros esportes. E no CrossFit, o ginástico é o que eu mais gosto. Para quem não conhece, os aparelhos de ginástica que são praticados no CrossFit, explica. Vamos lá, no CrossFit, ginástico, vamos
vai, que uma galera vai conhecer. Sabe as argolas de ginástica olímpica? Então, a gente tem a argola, só que a gente não faz todos os exercícios que tem no ginástico, mas de materiais, né? Tem as argolas, tem o andar de cabeça para baixo, o handstand walk, e a parte de barra, que são os movimentos que a gente se pendura e eleva lá o corpo com a força de braço, põe em pé na barra. Então, esses são os movimentos ginásticos. Certo, e são esses que você gosta mais? São esses que eu gosto mais, isso. Que bacana. Esses são os movimentos ginásticos. A gente tem algumas fotos, eu vou pedir para o Leandro colocar aqui para comentar. Tem até uma que você já comentou, que é quando você fez 50 jogos pela seleção que você ganhou flores. Flores, isso. Leandro vai colocar, acho que a primeira foto. Qual a sua idade aí, ó? Uma criancinha. Eu acredito que aqui eu tinha uns 4 anos, 4 anos. E já tava lá? Já tava lá e toda ralada, né? Já deu pra ver que eu nunca fui uma criança calma. Tem um ralado no joelho bem sangue ali. Isso. Aí foi... Essa escola é a escola que eu estudei praticamente a minha vida inteira, que eu só mudei dela quando eu saí de casa pra jogar hóquei. Mas eu na minha escola, indo nadar, eu ia toda feliz, viu? Tava felicíssima ali, né? Felicíssima com a roupa de natação e a touca. Leandro, a próxima foto eu acho que é a do hóquei. É essa. Chorando. Chorando, esse é um momento feliz, porque são 50 jogos? 50 jogos. Representando a seleção. Isso. E aí você ganhou flores. Isso, aí você foi na Jamaica. Foi minha última vez em campo pela seleção brasileira. E 50 jogos pela seleção. E quando eu decidi me aposentar do hóquei... Sofreu um pouquinho antes de decidir? Olha, sofri. Tanto é que nesse da Jamaica eu nem sabia se eu ia, se eu não ia. Mas eu queria completar os 50 jogos, então... E quando eu completei e recebi o buquê, é uma sensação que a gente não explica, né? A gente só sente. Senti que concluí o que eu tinha que concluir. Não foi fácil falar que eu não queria mais jogar hóquei. Não é que eu não queria mais, né? Que eu ia encerrar esse ciclo. Não foi fácil. Mas é um choro de assim, foram 17 anos jogando pela seleção. Então, acho que, querendo ou não, um legado eu deixei, né? Porque 17 anos você jogando... Muito tempo. É muito tempo. Então, aprendi muito. Mas eu tenho certeza também que eu deixei muito, né? Então... não é fácil, mas você eu saí começou aliviada a praticar? Porque não é um esporte popular, né? Não é tão conhecido. Então, justamente quando eu saí da natação, eu comecei a ter mais contato com as minhas amigas na escola. Na escola? Isso, porque parecia que eu não tinha tanta amiga na escola, porque eu vivia, acabava a aula, já entrava dentro do carro, já ia pra natação, minha vida era uma loucura. E nisso que eu parei de nadar, eu comecei a chamar as amiguinhas pra vir na minha casa, fazer trabalho, porque até então meus trabalhos eram todos individuais. E aí, nisso, uma amiga minha, nas férias da escola, foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eles jogam como se fosse o nosso futebol aqui nas escolas. Sim. E a minha amiga conheceu lá, no intercâmbio que ela fez de férias. Quando ela voltou pro Brasil, ela procurou o esporte aqui no Brasil. E ela achou. E aí, quando a gente voltou para as aulas no ano seguinte, ela falou, Thalita, eu achei um esporte, não sei o quê, vamos lá comigo? E aí eu fui. Aí tudo começou. Aí entrou de vez e saiu depois de 17 anos. Isso. Essa foto, vamos comentar. Essa foto é recente, né? É aí com o troféu das seletivas... carimbando o passaporte pro TCB agora. Essa foto é uma conquista mesmo, assim, é algo que eu sonhava. Sabe aquele sonho que você sonha, mas você não sabe se é só um sonho ou se você pode tornar ele realidade. E deu certo. Aconteceu. Para quem quiser acompanhar, semana que vem a competição, é possível, tem transmissão no YouTube, algum canal? Vai ter transmissão, então é só entrar lá no Instagram do TCB, e aí eles vão postar os links da transmissão pelo YouTube, mas no YouTube eu acredito que, não sei se tenha já um canal, acho que eles vão criar o canal, mas pelo Instagram você segue lá o TCB, e aí nos dias dos campeonatos eles vão soltando os links das provas. É TCB? É só TCB. Tá. TCB, se você colocar TCB lá, ele vai... Você tem patrocínio?
Como que funciona a sua vida de atleta de CrossFit? Então, como eu disse, eu não vivo do esporte, não tenho um patrocínio fixo, mas eu tenho parcerias. Certo. Né? Então, eu tenho parcerias aí de grandes empresas, por exemplo, a Sky Hill, que é uma grande empresa aí de acessórios de CrossFit, que está comigo desde quando eu resolvi sair do hockey para o CrossFit e me abraçou. Né? Tenho a Sky Hill, tenho a Nórdico, que é essa camiseta que eu tô. Tenho da Toff, tem algumas parcerias com equipamentos relacionados a CrossFit que me ajudam muito, né? Me ajudam no sentido de materiais. Certo. Então, mas, por exemplo, um grip de CrossFit, a média vai, sei lá, de uns R$300. E é uma coisa que a gente usa praticamente todo dia. Então, só o fato de eu não ter que gastar de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses com grip, com isso, com aquilo, já ajuda muito. Mas certo. patrocínio mesmo, eu tenho os pais patrocínio, né? Meus pais, né, que ajuda ali, ajuda aqui. E tem pessoas muito boas, né, ao meu redor, que sempre me apoiam. Então, agora pro TCB, a gente tem uma, vamos dizer assim, ai, me fugiu a palavra. Ai, meu Deus. Me fugiu a palavra. Quando a pessoa passa para o TCB, uma tradição, lembrei, desculpa, uma tradição que todo mundo que passa para o TCB acaba que faz uma camiseta do TCB para registrar esse momento, para como as pessoas torcerem, curtirem. E eu fiz essa camiseta e consegui vender, né, bastante camisetas. As pessoas do meu box, graças a Deus, me abraçaram, compraram a camiseta e que acaba que é uma maneira deles estarem mostrando que estão torcendo por mim e acaba também me ajudando a custear o campeonato, que não são campeonatos baratos para participar. Você tem que pagar? A gente paga, A gente paga desde a seletiva, aí a próxima seletiva, aí agora a final, aí paga a questão do hotel, né? Tem o deslocamento. Esse menos pior, porque pelo menos é no Guarujá, teoricamente mais perto aqui. Mas às vezes pode ser em Recife, pode ser. Então tem e tudo a gente paga. Comida, hospedagem, a inscrição do campeonato. Então, assim, patrocínio eu não tenho, mas eu tenho parcerias e tenho pessoas muito, muito boas ao meu redor que me apoiam e estão sempre me ajudando aí nesse novo ciclo aí, nessa Que legal. trajetória. E você é casada com o Marco, Sim. que também é do CrossFit. Sim. Então respira CrossFit. Sim. Mas sabe o que é engraçado? Se um dia ele vier aqui, ficar aqui do meu lado, você vai falar, meu Deus, é a mesma história. A única coisa que muda é que ele não jogou hóquei. Ah, tá. Mas sabe a Thalita lá de pequenininha lá? A Thalita naquela época nadava com o Marco. Ah, é? Você se conhece desde pequena? Desde pequena. Nossa. A gente nadava junto, a gente competia junto. Só que nesse intermeio aí, lembra que eu falei que eu fui federada em natação, que eu fui nadar num clube? E nesse intermeio eu fui federada e acabou que ele não foi. E aí nisso cada um foi para um lado. E aí, vida passou, aí passaram os 17 anos do hóquei. E aí a gente se encontrou nessas coisas da vida aí de Instagram. E aí Que legal. E aí, quando a gente se encontrou, ele já estava trabalhando no CrossFit, ele já treinava CrossFit, ele já participava de alguns campeonatos. E aí eu fui me enfiando no meio do CrossFit ali, como eu falei, eu já tinha vivenciado, mas no sentido de me preparar para o hóquei, não pensando no CrossFit. E aí, né, com ele, com essa coisa de não sei se eu quero mais hóquei, eu não quero, aí eu fui levando o CrossFit mais a sério, o Marco mais a sério. E aí foi isso. E aí hoje em dia ele compete também. Ele tentou o TCB, foi super bem nas seletivas, mas infelizmente não conseguiu passar ainda, mas ano que vem é um novo ano. Com certeza. Certeza, se eu sonhei e conseguir, ele também vai sonhar, um dia vai chegar o dia dele também. Mas ele também vive CrossFit. Não vive do CrossFit, mas vive CrossFit. CrossFit. Isso. Algo que eu não perguntei que você acha importante a gente falar aqui sobre a sua competição semana que vem. Eu acho que não, acho que a gente falou. Tá tranquila? Tô tranquila. Eu tô... Na verdade, nas seletivas eu tava mais ansiosa, assim. Certo. Mas uma coisa que me deixa tranquila, como eu falei, são as pessoas ao meu redor, assim. Tá todo mundo muito orgulhoso dessa conquista. No começo eu falei, meu Deus, mas agora também, assim, eu falo, caraca, Thalita, celebre, sabe? Você conseguiu uma coisa que você almejava tanto. Então, assim, ó, se for daqui pra lá, então, tipo assim, não importa, celebre, sabe? Você vai estar lá. Então, acho que
Acho que não, sabe? E o Diogo, meu treinador, ele falou, Thalita, a sua meta você já alcançou. Agora é a hora de você se divertir, desfrutar e vai lá, faz o seu melhor, você tá preparada. Então, acredito que é isso. Que bom. Acho que a gente encerrou, foi muito legal a conversa com você, conhecer um pouquinho desse universo, né? E também da sua vida. Muito obrigada por participar, aceitar participar. Boa sorte semana que vem. Muito obrigada, eu agradeço o convite. O programa vai no domingo antes da competição, aí depois no próximo, né, domingo já dá para falar qual é o resultado, né? Qual a sua classificação. Boa. Que tudo corra bem. Muito obrigada. Assistam lá, galera, não só por mim, mas por todo mundo que tá lá, porque tenho certeza que todo mundo que tá lá tá muito feliz com essa conquista, porque é o maior campeonato do Brasil, então todo mundo que tá lá pode ter certeza que ralou muito. E legal as pessoas assistirem e vibrarem e ficarem felizes pela conquista do próximo, porque um dia pode ser a sua também. Obrigada, Thalita. De nada. Vocês conferiram mais esse episódio do programa Personalidades, hoje com a Thalita, e semana que vem ela competindo no TCB, e você pode conferir essa competição. Ela já deu o endereço aí, vocês procurem para prestigiarem. Alguém aqui que está morando em Indaiatuba, levando o nome da nossa cidade nesse esporte também. Obrigado pela sua audiência, peço que você nos ajude compartilhando com a sua lista de amigos. Nosso endereço no YouTube, Personalidades Indaiatuba. Estamos também no Spotify, Personalidades Indaiatuba. Próximo domingo tem mais um programa com uma nova personalidade. Até mais e obrigada.